Hoje estamos encerrando esta série de exposições no livro de Daniel. Vamos então estudar o último capítulo deste livro, Daniel capítulo 12. O tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de teu povo. E haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, numa banda do rio, o outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém. Uma descrição do fim do mundo é o tema da nossa meditação nesta noite. Os irmãos podem perceber com clareza que o capítulo 12 de Daniel é uma sequência do capítulo 11. Esta divisão que nós temos hoje da Bíblia em capítulos e versículos foi feita muito mais tarde, e muitas vezes essa divisão não nos ajuda a entender a sequência lógica do texto, de tal maneira que o registro do capítulo 12 está interrompendo o relato do anjo de Deus, de fatos do fim ao profeta Daniel. Se perceberem, o que está acontecendo aqui nesse capítulo 12 é a sequência daquilo que Daniel estava recebendo da parte do anjo. O capítulo 11 termina com a história do levantamento do homem da iniquidade, do anticristo na história. De certa forma, é como se Deus estivesse levantando a ponta do véu e mostrando para nós o que vai acontecer na história nesse tempo do fim. As cortinas se fecham e o fim desse drama, certamente, é a vitória de Deus e a vitória da sua igreja. Esses eventos que estão aqui descritos no capítulo 12 são para nós como que balizas, sinais que hão de nortear-nos nesse tempo do fim. E se nós lermos com atenção, como já lemos hoje o texto de Lucas 21, há vários eventos que marcarão esse tempo do fim. No sermão profético de Jesus, ele disse que esse tempo do fim seria timbrado pelo engano religioso, pela proliferação da heresia, por uma explosão
daquilo que Mark Bubeck chama de reavivamento satânico, onde o apóstolo Paulo diz que os homens não suportariam a sã doutrina e dariam guarida a ensino de demônios. Nós estamos vivendo esta época da explosão dos falsos cristos, com um falso evangelho. E o Senhor Jesus prossegue, dizendo que a igreja tem que se acautelar, para que os crentes não sejam enganados. O Senhor Jesus Cristo alertou a igreja que nesse tempo haveria guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação e reino contra reino. O Senhor Jesus disse que haveria grandes terremotos, fome, pestilências, pelo bramido das ondas, e os homens ficariam apavorados. Nós estamos perplexos, chocados, por que não dizer até enternecidos com este drama, no apagar das luzes do ano de 2004, quando este terremoto e maremoto na Ásia leva já contados mais de 60 mil mortos, com a previsão de 100 mil mortos. Não se sabe ainda ao certo quantos mortos, quantos feridos, quanta destruição. E o Senhor Jesus está nos dizendo que haverá fome, terremotos, pestilências. O Senhor Jesus disse que haveria perseguição, e nunca houve tanta perseguição religiosa como neste século XX, o século que deixamos há bem pouco tempo. O Senhor Jesus alertou que a igreja teria que enfrentar o período de apostasia, e é também neste tempo que nós estamos vendo a explosão da apostasia, quando aqueles países que foram os verdadeiros bastiões da ortodoxia, berço das missões modernas, hoje tão assolados pelo liberalismo teológico, onde os seminários que formaram os grandes evangelistas e teólogos da nossa geração são hoje entregues aos liberais, onde não se crê mais na palavra de Deus. Estamos assistindo à explosão do misticismo, do sincretismo religioso. A apostasia é uma marca desse século. E o que nós estamos vendo então, queridos irmãos, que nós estamos afunilando a história. E o Senhor Jesus Cristo disse que quando estas coisas estivessem acontecendo, deveríamos erguer a cabeça, porque a nossa redenção estaria chegando ao seu final. E eu chamo a sua atenção então, para esse texto de Daniel, porque ele fala desse tempo do fim. E eu chamo então a sua atenção para o primeiro ponto da nossa mensagem, fatos marcantes do tempo do fim. Primeiro fato marcante é uma descrição da grande tribulação. Versículo 1 diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Vamos ver o tempo dessa grande tribulação. Nesse tempo, preste atenção nessa expressão, nesse tempo. Que tempo é esse? Nós não podemos entender nesse tempo a não ser em conexão com o que ele acabou de dizer no capítulo 11. Porque no capítulo 11, dos versos 36 até o verso 45, ele está falando do levantamento do anticristo. Muitos anticristos se levantaram, mas agora Daniel não está falando de protótipos, ele está falando do próprio anticristo escatológico, do homem da iniquidade, deste personagem que receberá o poder de Satanás e terá o trono de Satanás, e vai perseguir a igreja com crueldade assassina, com truculência incomparável. É nesse tempo aqui. Esse é o tempo da grande tribulação. E a palavra de Deus vai nos informar que esse anticristo se oporá a Deus, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, se assentará no santuário como se fosse o próprio Deus, e vai resistir toda forma de culto que não seja a Ele mesmo. Diz a Bíblia em Apocalipse 13, que esse anticristo vai perseguir os cristãos em todo o mundo. Ele vai ser adorado em todo o mundo, exceto aqueles que são selados por Deus. Todos os outros, todos os demais, prostrar-se-ão e o adorarão.
E diz a Bíblia que ele vai matar os santos. Vai ser uma perseguição implacável, sanguinária, truculenta. E é muito importante que nós tenhamos este entendimento que os dias mais sombrios da história da igreja estão por vir. Não obstante, já estudamos histórias dramáticas de perseguições dramáticas que se abateram sobre a igreja. O tempo mais amargo ainda está por vir. E Daniel faz questão de registrar isso. Quando ele diz assim: haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Você pode conferir este fato ainda quando você lê a palavra de Deus e percebe isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, quando fala que nunca houve desde a criação do mundo perseguição como essa, e jamais haverá outra semelhante. A Bíblia chega a dizer que se esse tempo não fosse abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, Deus abreviou esse tempo da grande tribulação. Mesmo período que a Bíblia chama lá em lá em Apocalipse 20, do pouco tempo de Satanás, do aparecimento do homem da iniquidade, da grande apostasia ou da grande tribulação. Esse tempo singular, único, sem paralelos na história da humanidade. Mas, queridos irmãos, ao mesmo tempo que nós falamos de uma grande tribulação, Daniel nos faz também uma descrição, em segundo lugar, do grande livramento do povo de Deus. Veja, por favor, que o verso 1 diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos de teu povo. E logo na parte B diz: mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Neste próprio tempo angustioso, quando a igreja estará sendo assolada, perseguida, massacrada, quando o mundo parece que está ganhando a batalha, quando parece que a igreja está perdendo a batalha, é nesse tempo que o mal estará no seu auge, e o inferno estará na sua atividade mais plena. É nesse tempo que Satanás, o dragão, atirar da terra com grande cólera, sabendo que haverá pouco tempo para lutar. Nesse tempo da sua fúria mais acesa, é nesse tempo que Deus vai livrar a igreja, não da tribulação, mas na tribulação. É por isso que nós não concordamos com a vertente dispensacionalista, que prega que a igreja não passará pela grande tribulação, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós não encontramos esta explicação nas Escrituras. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja mártir. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que enfrentará este momento dramático da história da grande tribulação. Mas quando o mal parecer prevalecer, o Senhor Jesus vem e resgata a sua igreja. E diz Mateus 24, versículos 29 a 31. Que em seguida da tribulação daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Os seus anjos recolherão os eleitos, os escolhidos, os quatro cantos da terra, e a Bíblia nos informa ainda que eles serão colhidos como se colhe o trigo para colocar no celeiro, enquanto o joio será lançado na fornalha. Apocalipse 14 faz uma distinção dos eleitos de Deus sendo recolhidos como a ceifa e os ímpios pisados como uvas no lagar da ira de Deus. O povo de Deus, então, queridos irmãos, será libertado no aceso deste drama da história. Um grande livramento. E os anjos de Deus serão esses agentes do livramento de Deus, quando recolherão os filhos de Deus para aquele glorioso encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Terceiro lugar, Daniel fala de uma descrição da salvação pela graça, porque você nota no versículo 1 ainda: mas naqueles tempos será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Olha você que há uma distinção clara e nítida entre os salvos e os perdidos,
entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. E qual a distinção? Seus méritos, suas obras, seus predicados morais. O que é que distingue o povo de Deus dos ímpios? É que diz o texto aqui que o povo de Deus tem o seu nome escrito no livro. Que livro é este? O Senhor Jesus Cristo já tinha feito referência a este livro lá em Lucas 10, 20, quando os evangelistas retornaram daquela campanha dos 70 que saíram pregando e voltaram alegres dizendo: Senhor, até mesmo os espíritos se nos submetem pelo teu nome. E Jesus diz: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. João faz referência a esse livro lá em Apocalipse 20, 15, quando diz que aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida, esses serão lançados no lago do fogo. No dia do juízo esse livro vai ser aberto. E que gostoso vai ser ouvir a sua chamada. E o seu nome vai estar escrito lá. Você que foi chamado por Deus, remido pelo sangue do Cordeiro, selado pelo Espírito Santo da promessa, seu nome está escrito nesse livro, não porque você tem méritos, mas por causa da obra de Cristo em seu favor. É a graça de Deus. Você foi selado por Deus e o seu nome está escrito no livro de Deus. E meus irmãos, naquele dia, nada vai importar-nos a não ser isso. Que importância terá as nossas posses? Que importância terá aquele dia os nossos diplomas? Que importância terá aquele dia as nossas realizações? Que importância terá aquele dia a fama e o sucesso que o homem granjeou? Naquele dia só importará isso: seu nome estar escrito no livro da vida do Cordeiro. O dia da derrota do anticristo será o dia da vitória triunfal da igreja de Deus. Quarto lugar, irmãos, Daniel nos dá uma descrição da ressurreição geral dos salvos e perdidos. Olha o verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Primeira coisa que você nota aí é o fato da ressurreição. O último dia será o dia da ressurreição. Daniel está nos informando que os filhos de Deus não serão poupados da morte física, mas o livramento do poder da morte é uma certeza para os filhos de Deus. Daniel está falando aqui de uma ressurreição corpórea, física. Daniel está falando de uma ressurreição material, do corpo material, físico, palpável. Ele não está falando aqui, queridos irmãos, do sono da alma. Preste atenção nisso, quando Daniel está dizendo aqui, muitos dos que dormem no pó da terra, ele não está falando aqui do sono da alma. Não existe isso que se diz hoje de sono da alma, que quando um crente morre, a sua alma dorme. A sua alma desce à sepultura e está em silêncio e em dormência. Não é disso que Daniel está falando. Sempre que a Bíblia se refere a sono, está se referindo ao corpo. É o corpo que desce ao pó que está dormindo. Porque nós bem sabemos para onde vai a alma do cristão, daquele que crê no Senhor, na hora da morte. O corpo volta ao pó, como era e de onde veio, e o espírito volta para Deus. E Deus não está numa sepultura, Deus está no trono, Deus está na glória. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, antes de expirar, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando o Pai recebe o espírito do Filho, o Pai não estava dentro de um túmulo, o Pai estava na glória. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E Estevão diz: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé. Não era no túmulo, o espírito dele foi para o céu. Paulo diz em 2 Coríntios 5,8 que morrer para o cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor, e o Senhor está na glória. Paulo diz em Filipenses 23 que morrer é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Portanto, a Bíblia não fala de sono da alma, aqui é o sono do corpo. Por isso Paulo está falando de uma ressurreição corpórea. Segundo lugar, queridos irmãos, vamos ver o tempo da ressurreição.
A ressurreição se dará no tempo do fim, porque o contexto aqui é o contexto do anticristo, é o contexto da perseguição, da grande tribulação, e o contexto da libertação da igreja do meio desta grande tribulação. E você pergunta, quando que se dará esta libertação da igreja do meio da tribulação? A Bíblia nos diz, com muita clareza, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7, quando diz assim: se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória de seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que crerem. Vejam vocês que a libertação da tribulação se dará na segunda vinda de Cristo. Portanto, essa ressurreição se dará na segunda vinda de Cristo. E a Bíblia nos fala com muita clareza sobre isso. Olha, por gentileza, o que João escreve no capítulo 5, versículos 28 e 29. João fala sobre esse aspecto. E ele diz o seguinte, no Evangelho, capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E você pode ainda entender quando se dará a ressurreição, porque a palavra de Deus nos informa em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52 o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. De tal maneira que o quando da ressurreição, o tempo da ressurreição será na segunda vinda de Cristo. Terceiro lugar, vamos ver os sujeitos da ressurreição. E há uma expressão em Daniel que pode trazer confusão para nós. Porque diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E você pergunta, por que muitos e não todos? Esta é uma expressão do hebraísmo, que na verdade representa todos mesmo. Quando Daniel usa a expressão muitos, ele está querendo enfatizar o número gigantesco, extraordinário, colossal, daqueles que vão ressuscitar. Os melhores intérpretes compreendem que muitos aqui é sinônimo de todos. E aqui, queridos irmãos, nós somos levados à compreensão, à luz também de João 5, 28 e 29, que a ressurreição dar-se-á num único dia. Nós não temos várias ressurreições, como ensina o dispensacionalismo, que vai existir uma ressurreição de crentes antes do arrebatamento, e depois uma outra ressurreição depois da grande tribulação, e depois uma terceira ressurreição no final do milênio terrenal de Cristo aqui na terra. Nós não cremos assim. A posição que entendemos ser a mais consistente, coerente com as Sagradas Escrituras é que a ressurreição é única. No grande dia, no dia final, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, quando a trombeta de Deus ressoar, quando o Senhor aparecer em glória, então diz a Bíblia que os mortos ressuscitarão, os grandes e pequenos, diz Apocalipse capítulo 20, versos 12 e 13, para comparecerem diante do tribunal de Deus para o grande julgamento. Diz Daniel que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para horror, vergonha e horror eterno. Então esta ressurreição é única. Vão ressuscitar crentes e incrédulos, salvos e perdidos, nesse mesmo dia, para
o grande dia do juízo. E em quarto lugar, vamos ver os resultados da ressurreição. Vejam vocês que Daniel está mostrando aqui duas verdades tremendas. Primeira verdade é a verdade da bem-aventurança eterna. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna. Que coisa boa é que a Bíblia diz que os crentes vão preceder na ressurreição os que estiverem vivos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos até a volta do Senhor, seremos transformados e arrebatados. Então, os crentes que morreram em Cristo são bem-aventurados mesmo, porque já descansam de suas fadigas, e quando Jesus voltar, eles virão com o Senhor Jesus em glória, e seus corpos ressuscitarão primeiro, antes dos vivos serem transformados. Segundo lugar, eles receberão corpos incorruptíveis, imortais, poderosos, gloriosos, espirituais, celestiais, semelhantes ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. E então reinarão com Ele para sempre, na bem-aventurança eterna. Mas, meus irmãos, Daniel também nos fala que uns ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. Daniel não fala de aniquilamento. Daniel não fala que os ímpios serão aniquilados. Isso é uma heresia. Isso é uma afronta à palavra de Deus. Isso é a negação da verdade incontestável das Escrituras. A mesma Bíblia que fala de que haverá uma bem-aventurança eterna, fala também de que haverá uma penalidade eterna, onde o fogo jamais se apagará, onde o verme jamais deixará de roer, onde haverá tormento pelos séculos dos séculos. Podem chamar-nos de alarmistas, mas a palavra de Deus não pode falhar. Ninguém mais do que o próprio Filho de Deus falou sobre penalidades eternas. E Daniel aqui é enfático, que uns vão ressuscitar para vergonha e horror eterno. Isso nos prova algumas coisas ainda, irmãos. Isso nos prova que não há possibilidade de mudança do destino de uma pessoa depois da morte. Que não há nada que se possa fazer por uma pessoa depois que ela morre. Que do jeito que a pessoa morre, assim ela será eternamente. É por isso que Apocalipse 22 disse: continua o justo fazendo justiça, continua o injusto sendo injusto. A pior sentença para um ser humano é Deus dizer para ele no dia do juízo final: fica como está eternamente. Morreu ímpio, você vai ser ímpio eternamente. O tempo do arrependimento é hoje, o tempo da salvação é agora. Ai daquele que partir sem estar preparado. A Bíblia diz que ele não é apenas tolo, ele é louco. É louco. Mas em quinto lugar, queridos, Daniel nos traz uma descrição das recompensas dos salvos. Veja o verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Veja que Daniel está falando de dois grupos, os sábios e os que a muitos conduzirem à justiça. Quem são eles? Quem são eles? Capítulo 11, verso 33 de Daniel, já nos dava essa descrição. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. O que está acontecendo aqui? No meio da perseguição, no meio da tribulação, no meio de angústia, no meio de martírio, de prisões, de açoites, de saques, alguém está se levantando para pregar. Alguém está arriscando a vida para ensinar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. O que está dizendo aqui é que haverá testemunhas do Evangelho, que vão estar testemunhando da palavra de Deus. E Apocalipse capítulo 12, versículo 11, nos informa que esses são aqueles que vão vencer o dragão e seus agentes, pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Porque não amarão a própria vida para falar de Jesus, para testemunhar de Jesus, para anunciar o Evangelho da graça de Deus a muitas pessoas. Vejam vocês, queridos irmãos, que aqui há uma descrição daqueles que estarão
anunciando a palavra de Deus. E que recompensas serão essas? Vejam vocês que o texto diz que eles resplandecerão como o fulgor do firmamento. Eles vão brilhar num tempo de trevas e vão por isso brilhar eternamente. E diz o texto que eles vão ser como as estrelas, sempre e eternamente. Essa é uma descrição magnífica. Eu fico imaginando como deve ser o brilho, fulgor daqueles que têm esta promessa, aqueles que poderíamos chamar numa linguagem bem nossa, os ganhadores de almas. Aqueles que têm pressa de falar de Jesus. Aqueles que têm ânsia por ver pessoas salvas. Provérbios 11:30 nos diz que aquele que ganha alma é sábio. É sábio. O maior investimento que você pode fazer na vida é na salvação de vidas. É falar de Jesus para as pessoas. É testemunhar o evangelho para outras pessoas. É conduzir aos pés do Senhor aqueles que estão errantes e perdidos. A Bíblia diz que aqueles que fazem isso cobrirão multidão de pecados. E é uma recompensa para eles. Eles vão brilhar como as estrelas eternamente. Penúltimo lugar, uma descrição. Em sexto lugar, uma descrição da credibilidade da palavra profética. Veja o verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Vamos entender isso. Algumas pessoas querem entender que Daniel, então, agora botou um selo no livro, lacrou o livro, fechou o livro, guardou o livro, e essa palavra profética, então, não pode ser conhecida para mais ninguém. É exatamente o contrário disso. Os costumes da Pérsia eram esses. Depois que um livro era escrito, depois que este livro era concluído, então, este livro era selado, e uma cópia deste livro era colocada à disposição do público, selava-se essa cópia e colocava essa cópia selada na biblioteca para uso público. No momento que este livro era concluído na sua integridade textual, então este livro era selado e colocado à disposição para pesquisa e para estudo. A profecia foi dada, a palavra foi revelada, agora este livro precisa ser selado, e agora então ele recebe a marca do selo de Deus, e esse livro agora está aberto como farol para a história da humanidade. E meus irmãos, o livro de Daniel verdadeiramente foi um farol para a humanidade. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, no seu sermão profético, evoca a profecia de Daniel, como disse o profeta Daniel. Isso é uma coisa preciosíssima para nós, queridos irmãos. A palavra profética não é uma palavra fechada, hermética, impenetrável, ao contrário. Diz o texto aqui no versículo de número 4, que muitos o esquadrinharão. E Paulo nos diz, não desprezeis profecias. Finalmente, há uma descrição do avanço do conhecimento no tempo do fim. E o saber se multiplicará. Que coisa maravilhosa. É que nós podemos ter a palavra de Deus numa mão e ter o jornal na outra mão. E perceber que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal, porque o jornal registra o que aconteceu. A palavra de Deus registra o que vai acontecer. O jornal apenas testifica que Deus é fiel e que Ele diz e conta a história antes dela acontecer. Autentica a veracidade e infalibilidade das Escrituras. E quando você começa a olhar para a história da humanidade e ver o avanço do conhecimento, você fica extasiado, porque na verdade nós estamos no tempo do fim. Se você olhar na história, por exemplo, em 1822, quando a dona Leopoldina precisou mandar um recado para Dom Pedro I do Rio de Janeiro a São Paulo, qual foi o meio de comunicação mais rápido que ela encontrou? Um cavalo de corrida. Um cavalo de corrida. Quando o cientista inglês John Newton, Isaac Newton, melhor dizendo, vaticinou que o homem chegaria a um ponto que percorreria a fantástica velocidade de 60 km por hora, o enciclopedista Voltaire disse, você está delirando, isso é impossível. Hoje o homem viaja à Lua, faz viagens interplanetárias. Hoje nós vivemos numa pequena aldeia global, onde você numa semana
vai ao Japão, trata de negócios, faz uma volta ao mundo e retorna para sua família. Quando há alguns anos, quando se falava em fazer uma viagem daqui a Colatina, se preparava um mês para viajar. O mundo hoje aponta para nós que Deus sabe o que fala, que Deus conhece o futuro no seu eterno agora. E a palavra profética está se cumprindo. Segundo ponto da nossa meditação, vai dos versículos 5 a 13. Quando se dará o tempo do fim? E preste atenção, e eu vou ser mais breve aqui. Há duas perguntas nessa segunda sessão. Note você, no versículo 5, então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois anjos, porque está descrevendo aquela mesma visão que está vindo lá do capítulo 11. Um de uma banda do rio, possivelmente o rio Tigre, e outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho, esse homem vestido de linho é aquele anjo descrito no capítulo 11, que alguns entendem ser o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós entendemos, à luz do nosso entendimento aqui, desde o capítulo 10, que não poderia ser a figura do Senhor Jesus Cristo, porque ele está pedindo ajuda e precisa de socorro e de ajuda do arcanjo Miguel naquela batalha que se trava nas regiões celestes. Nós entendemos que aquele verso impede que pensemos que seja uma figura de Jesus Cristo, porque Jesus não precisaria de ajuda de um anjo, de um arcanjo, numa batalha. Ele é o todo-poderoso Deus. Então essa descrição deste homem vestido de linho se refere a um anjo do Senhor. Então há uma pergunta aqui. Que pergunta é? Versículo 6, lá no finalzinho diz: quando se cumprirão estas maravilhas? Versículo 7, ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Vamos procurar entender um pouquinho desse texto que, confesso aos irmãos, é um dos mais difíceis de se interpretar de toda a Bíblia. A pergunta tem a ver com o tempo. Quando se cumprirão essas maravilhas? A resposta é dada com solene juramento. Quando alguém levantava a mão direita, era para jurar solenemente. Quando levantava a mão direita e a esquerda, é para descrever um juramento soleníssimo. Agora, o que significa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Os dispensacionalistas querem entender que esse texto se refere a 3 anos e meio. Um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, 6 meses. Então, estaria falando de 1260 dias. Mas o texto não fala de 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. O tempo fala de tempo. A melhor interpretação possível deste texto foi dada por João Calvino. João Calvino entendia que tempo aqui, 2 tempos e metade de um tempo, é que tempo é um longo período. 2 tempos, um extenso período. E metade de um tempo significa que esse tempo terá um fim. No tempo oportuno de Deus, esse tempo vai cessar. Se lembram quando expusemos Apocalipse? O entendimento dos teólogos reformados é que esse período de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo cobre toda a extensão da história da igreja. Porque a perseguição sobre a igreja, ela é contínua. Ela vai desde o berço da igreja até o final, quando o Senhor Jesus arrancar a igreja do meio do fogo aceso da tribulação. É bem verdade que esta tribulação tem nuances, ora mais intensas, ora mais calmas, mas ela culminará num tempo dramático como nunca jamais houve. E se perceberem, o versículo de número 7 faz essa descrição: quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Você percebe então que o anticristo, porque está aqui num período relativo a ele, estará no seu auge. A sensação que o mundo vai ter, lá em Apocalipse 13, diz: quem é semelhante ao anticristo? Quem pelejará contra ele? Parece que a campanha do anticristo será arrasadora. A opinião, possivelmente, da imprensa,
dos colunistas sociais, dos cientistas sociais, é de que a campanha dele será absolutamente vitoriosa. Quando o povo de Deus parecer estar liquidado, debaixo de escombros e de cinzas, então a vitória do povo de Deus será retumbante, repentina, retumbante e gloriosa. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. O que se cumprirá? Essas coisas todas. Que coisas todas? A libertação do povo da tribulação, a recompensa do povo de Deus, a ressurreição dos mortos, o juízo final, a recompensa e a retribuição do povo de Deus. Agora vem uma pergunta solene sobre os estágios finais do tempo do fim, versículos 8 a 13. Veja aí. Eu ouvi, porém não entendi. Veja bem que a profecia é tão complexa que o próprio Daniel, entendido em visões, a quem Deus dera a ele a sabedoria da interpretação de sonhos e visões, não entende. Ele vê, mas não entende. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E veja que a resposta não lhe abre caminhos tão claros. Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. E aqui, o que nós precisamos perceber é que essa profecia tem a ver com o tempo do fim. E daí você nota que Deus não diz coisas muito específicas, mostrando para nós um ponto importantíssimo, que a profecia não nos é dada para alimentar ou matar a nossa curiosidade profética. Toda pessoa que se aproxima da Bíblia com esta curiosidade frívola, como que com a cartilha na mão ou com a máquina calculadora na mão para calcular dados e fatos e datas e marcar e agendar o tempo do fim, se frustram. Se frustram. Não é esse o propósito da profecia. O propósito da profecia nem mesmo é dizer para nós o que vai acontecer no fim. Eu disse isso quarta-feira passada. Se fosse esse o fato, eu saber o que vai acontecer no fim, isso poderia me desesperar. Me desesperar. O grande propósito da profecia é mostrar para nós que não importa o que está pelo fim, Deus está no controle. Ele reina, Ele é soberano, Ele é Senhor, as rédeas da história estão nas suas mãos e Ele conduzirá a sua igreja, ainda que debaixo de martírio, ao triunfo. Este é o propósito da profecia. E então, alguns fatos são dignos de nota aqui. Primeiro, a perseguição, em vez de destruir a igreja, vai purificá-la. Veja o versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Olha que coisa maravilhosa. Daniel está sabendo que vai ser um tempo de perseguição como nunca houve. Daniel quer detalhes, Daniel quer saber com mais minúcias. E Deus diz para ele: Daniel, quando a perseguição chegar, muitos vão ser purificados, embranquecidos e provados. O que Deus está dizendo com isso? É que a igreja de Deus nunca foi e jamais será destruída pela perseguição. Que coisa bonita, irmãos. A igreja de Deus sempre se fortaleceu na perseguição, sempre. A perseguição vem e ela só purifica a igreja, ela embranquece a igreja, ela prova a igreja. Como o ouro prova a prata, como o fogo prova a prata, como o fogo tira as escórias e limpa e purifica e enobrece o ouro. Segundo, a perseguição não tirará o discernimento da igreja. Veja o verso 10 ainda, quando diz o seguinte: mas os perversos procederão perversamente, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Meus irmãos, hoje nós vivemos numa época em que os homens querem discernir a história. Levantam-se os sociólogos, levantam-se os antropólogos, levantam-se os cientistas sociais. Querem entender a história, querem interpretar a história, e muitas vezes as pessoas entram em rotas de confusão. Olhem as correntes filosóficas que já se levantaram para interpretar a história, para dar um caminho para a história, muita confusão, muita dispersão, mas o povo de Deus tem entendimento. O povo de Deus sabe que a história não caminha dando voltas em círculo, não é cíclica. A história não caminha para o caos. A história caminha para a vitória gloriosa e retumbante de Deus e da sua igreja. A igreja tem discernimento. Terceiro lugar,
A perseguição não tirará a paciência triunfadora da igreja. Versos 11 e 12. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, João Calvino entende aqui, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, que com a vinda do Senhor Jesus Cristo, os rituais da lei que eram sombras desapareceram, e posta a abominação desoladora. E você nota aqui que a profecia tem fases de cumprimento, primeiro com a abominação e profanação do templo, no ano 70, e depois com todas as perseguições que profanaram o nome de Deus, a casa de Deus, e que vai culminar com a profanação do anticristo, que vai se assentar no trono, vai se sentar na casa de Deus, querendo ser adorado como Deus. Ainda haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Meus irmãos, eu procurei ler muitos comentários, quantos pude. Sabe que explicação tive desses versículos? Nenhuma. As mentes mais brilhantes foram honestas em dizer o seguinte: não sabemos o que isso significa. O que é fantástico, o que é maravilhoso, é o seguinte: se eu não sei, o texto está falando de uma coisa muito importante. Que coisa que o texto está falando? De espera, de espera. Bem-aventurado o que espera e chega até. Eu não sei que dia vai ser. Os anjos não sabem que dia vai ser. Bem-aventurado é aquele que espera, aquele que tem paciência. Lembra lá de 2 Pedro capítulo 3, que a pergunta dos ímpios vai ser esta: quando será? Cadê o dia do seu juízo, a promessa da sua vida? Que nada, esse negócio de falar que Jesus vai voltar é bobagem, desde que houve história que se fala nesse negócio. Para que esperar? É a ilustração que Jesus usou das virgens. O noivo não vem não vai chegar não, vão dormir, e nem vão preocupar se tem azeite não, ele não vem essa noite. Acautelai-vos, vigiai, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Vigiai para que este dia não os apanhe de surpresa. Temos que ter perseverança, temos que ter paciência de esperar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu tenho sinais, eu tenho balizas, mas Deus não disse para ninguém que dia vai ser. Então é preciso esperar, com paciência aguardar o dia da vinda de Deus. Finalmente, a perseguição não roubará a recompensa da igreja. Versículo 13: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Que mensagem sublime. Daniel foi um adolescente para a Babilônia, 14 anos aproximadamente. Resolveu no seu coração não se contaminar. Enfrentou lutas tremendas, mas foi fiel a Deus na adversidade. Depois foi promovido no topo da fama, permaneceu fiel a Deus. Os anos se passaram e ele foi fiel a Deus. A Babilônia caiu e ele continuou sendo fiel a Deus. Medo-Pérsia se levantou, ele continuou sendo fiel a Deus. Daniel está agora com cerca de 86 anos. Ele está à margem do rio Tigre. Um anjo do céu vem a ele e diz: Daniel, você é muito amado no céu, Daniel. Desde o dia em que você aplicou o seu coração para buscar o Senhor, é que o Senhor ouviu a sua oração. E eu fui enviado para trazer a você essa mensagem. E agora diz a Bíblia que Daniel está à margem do rio, e Deus envia a ele um anjo, com uma descrição tão bonita como aquela do Filho de Deus, lá de Apocalipse capítulo 1. E Deus abre as cortinas da história e diz: Daniel, eu vou revelar para você o que vai acontecer no tempo do fim. E quando Deus fecha as cortinas, Deus diz para ele: segue o teu caminho até o fim, meu filho. Continua fiel, continue andando comigo, persevera, porque duas coisas vão acontecer com você. Primeiro, você vai descansar. Você vai descansar. Que promessa! Para quem tem uma visão de um tempo amargo e difícil pela frente, você vai descansar. A Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas. A Bíblia diz em Hebreus que há um descanso para o povo de Deus. Há um descanso. Mas a segunda coisa que Deus diz para ele é o seguinte: ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança.
Há uma herança para o povo de Deus, imarcessível, gloriosa, incorruptível, sem mácula. E esta é a herança do povo de Deus. Esta é a sua herança, querido. A sua pátria não está aqui, o seu tesouro não está aqui, a sua casa não está aqui. Há uma herança para você, incorruptível, gloriosa, sem mácula no céu. Concluindo, aprendemos com Daniel 2 lições. Primeiro, é que nenhum dos eleitos de Deus se perderá. Esta é a grande mensagem deste livro: nenhum dos eleitos de Deus se perderá. A segunda verdade deste livro é que vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena. E nós poderíamos concordar com o hino e dizer: metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais. Há uma cidade santa que nos espera. Há a Jerusalém celeste que nos aguarda. É a recompensa dos filhos de Deus. Nós somos um povo bem-aventurado. Louvado seja o nome do Senhor.